Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 3, verso 22. Colossenses 3, 22. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo, verso 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Poderoso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade em que nós temos a honra de poder falar da Tua Palavra, ministrar e ser ministrado, que tudo aquilo que for dito nessa noite seja unicamente para glorificar o Teu santo nome. Amém? Nessa noite eu gostaria de falar sobre fé e trabalho. Há um tempo tenho estudado sobre isso e gostaria de compartilhar com os irmãos há um tempo, quando a gente fala sobre a palavra trabalho, ela traz sempre uma conotação negativa. E ao estudar a história, a visão do mundo em relação ao trabalho, a gente começa a entender por que tem essa conotação negativa. A origem da palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Logo aí a gente já começa a visualizar o trabalho como algo ruim. Já começa a ter o trabalho como algo penoso. Na filosofia, o trabalho ele é compreendido como uma tarefa menor do ofício. Na Grécia Antiga, o trabalho era desprezado pelos cidadãos livres. Platão considerava o trabalho uma tarefa vil e degradante, porque os filósofos eles tinham como um trabalho bacana a contemplação. Olha que bacana. A pessoa, se nosso trabalho se resumisse de uma forma contemplativa, eu ficar meditando sobre ela, e aí a gente começa a entender, e até mesmo no Evangelho, quando a gente olha para nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como punição do pecado. Ao ser condenado, Adão teve que, por expiação, trabalhar para ganhar o pão com o seu suor, com o suor do próprio rosto. Essa concepção é o que nos foi, ou o que ainda nos é impregnada em nossa mente. Quantos de nós não enxergamos o trabalho como algo ruim? Quantos de nós entendemos ou julgamos ou achamos que o trabalho é ruim? Uma forma de compreender isso é quando você pergunta para alguém: se você ganhasse na Mega Sena, se você ganhasse uma herança, o que você faria? Muitos dizem, e eu gosto sempre de fazer essa pergunta, a primeira coisa é largar o meu trabalho. Mas tudo bem, se o trabalho é tão ruim, e hoje nós ganhamos uma herança, porque crente não joga, né? Diz que crente não joga em jogos de má sorte.
Se nós ganhássemos uma herança e não mais precisaríamos usar do nosso labor, o que faríamos? Vamos nos dar o direito de tirarmos ali um ano sabático, de viajar, conhecer outros países, e depois? Como voltar para algo que a história diz que é ruim? A filosofia, uma parte da sociedade, uma visão não cristã, fala que o trabalho é ruim. O que é trabalho para você? O que é esse ofício das quais muitos acordam pela manhã de uma forma meio que como obrigação? O que é trabalho para o cristão? E dentro desse tema, eu quero trazer a igreja a uma reflexão. Como nós temos enxergado o trabalho, o nosso ofício, aquilo que nos traz o ganha-pão? Trabalhar é bom? Trabalhar é ruim? É um castigo? Ou como diz Platão, é algo de menos crédito? É algo que somente aqueles que estão abaixo ou à margem da sociedade deveria fazer? O que é trabalho? Esse ofício que agora nós cristãos também exercemos. Já tiramos um ano sabático, vamos voltar para esse ofício que foi tão menosprezado por nós? Eu gostaria de compartilhar com a igreja. A história, ela fala que ali pelo século XV, século XVI, começa a mudar essa visão, essa concepção de trabalho como fonte de identidade e autorrealização. E o trabalho, ele começa a adquirir uma outra visão. E tem uma frase de uma psicóloga que eu gostaria de compartilhar com vocês. A importância do trabalho na vida do ser humano vai muito além do fato de que, através dele, satisfazemos nossas necessidades básicas. O trabalho por si só é revelador da nossa humanidade, uma vez que possibilita ação transformadora sobre a natureza e si mesmo. Além disso, a nossa capacidade inventiva e criadora é exteriorizada através do ofício que realizamos. No retiro, eu estava observando o Lenilson, trabalho voluntário, e ali ele, junto com as mulheres e outros voluntários, começaram a fazer o nosso café da manhã. Eu estava observando o carinho que aquele irmão estava fazendo. Mas trabalho não é ruim? Certa vez eu estava ajudando minha esposa a fazer pão, e minha mãe fez pão por muitos anos, mas eu só via ali, às vezes ajudava a cilindrar, só que eu nunca tinha colocado a mão na massa como eu fiz dessa vez. E é bacana você ver a manifestação de Deus, vendo aquelas misturas de ingredientes, o trigo, os ovos, e você vai amassando e vendo aquilo se transformar, crescer diante dos teus olhos. É gratificante. Mas nos foi ensinado que o trabalho é ruim. É possível ser cristão no ambiente de trabalho? Ou nós deixamos de ser cristão no ambiente de trabalho? A nossa vida cristã, às vezes, ela nos coloca num divisor, em que na igreja nós somos cristãos,
mas no meio secular, não necessariamente. A gente usa o termo trabalho secular, mas o que é um trabalho secular? Aquilo que não é vinculado à igreja? Será que eu posso ou consigo servir, glorificar a Deus no meu trabalho? Ou será que para glorificar a Deus eu preciso fazer um trabalho pastoral, eu preciso estar no louvor, eu preciso estar trabalhando com as crianças? Será que é só assim? E se eu decidir ser um dentista? Se eu decidir ser um policial? Se eu decidir ser um vendedor? Como que eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho? Se eu for um advogado, se eu for um técnico de manutenção, é possível eu glorificar a Deus? E nós, hoje juntos, vamos refletir sobre isso. Uma tarefa que é simples e ao mesmo tempo a gente coloca muita dificuldade nisso. Todos nós conhecemos a história de Daniel. Todos nós admiramos Daniel. Daniel 1:1 remete o seguinte: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E eles os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. No verso 4, ele fala o seguinte: os jovens em quem? Eu não vou ler ele todo, mas eu quero pontuar algumas coisas das características desses jovens que estariam sendo trazidos para a Babilônia a pedido do rei. Que não houvesse defeito algum, que fosse de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, entendido no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus. São características ruins? Eu queria esses jovens na minha equipe. Eu queria esses jovens fazendo parte da minha equipe. Eu queria trabalhar para esses jovens, eu queria que esses jovens estivessem me liderando. Por quê? Porque são características que qualquer empreendedor gostaria de ter. Mas aonde nós nos encaixamos nisso? Tanto o exterior quanto o intelecto desses jovens foram muito bem pontuados pelo rei. Onde eu e você nos encaixamos nisso? Mas quando nós lemos as histórias de Daniel, quantos nomes são citados? Lembrando que todos os jovens que ali foram escolhidos, eles tinham altas qualificações. Então a ideia é trazer aqui a reflexão de que esses jovens não eram qualquer jovens, eles tinham qualidades, por isso eles foram escolhidos. Mas o que Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham de especial? A igreja poderia me dizer? O que nós viemos buscar nessa noite? Quem nós viemos celebrar nessa noite? Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque existe um Deus vivo e fiel. Por que esses jovens são citados?
porque eles fizeram a diferença onde eles estavam. Mas aqui falam que eles eram pastores, que eles eram do louvor, mas nós conhecemos algumas qualidades desses jovens. Mas foi por causa disso que eles sobressaíram sobre essa história? Eu escuto muitas vezes, usada às vezes até de uma forma errônea, a palavra de que Deus livrou Ananias, Misael e Zacarias na fornalha e não da fornalha. Mas quando você começa a entender e se aprofundar na história, os problemas vieram. Quem tem problema no trabalho aqui? Quem já teve vontade de desistir? Quem teve vontade e às vezes até já pediu conta por situações adversas. Só que esse trabalho não era opcional. O livro de Daniel conta a história de um jovem que foi tirado da sua casa aos 14 anos. Viveu 70 anos no exílio. Ele não podia pedir conta do trabalho, mas nós o conhecemos pelo prodígio que aconteceu. Um homem que tinha ligação direta com Deus, ou melhor, um jovem, porque ele foi trazido para a Babilônia com 14 anos, junto com outros jovens. Um jovem que foi audacioso em chegar e dizer para os chefes: não vou comer dessas iguarias, talvez porque ali tivesse comidas que fossem que contrariasse a cultura deles. Mas ele foi audacioso. Vamos fazer um teste. Fomos por alguns dias e aí nós tiramos provas. Se vocês lembrarem bem, a vida daquele chefe foi colocada em risco, porque ele falou: se chegar esses dias, passar esses dias e não tiver êxito, eu vou para a morte. E aqui nós estamos falando de um rei muito rigoroso, que se não atendendo às suas necessidades, era morte. Mas no nosso trabalho secular, a gente passamos por situações difíceis e nós não nos comportamos necessariamente como um servo de Deus. Nosso texto-chave, em Colossenses, vou pedir para o Rangel colocar novamente, que é Colossenses 3:23. Eu gostaria de bater em cima desse texto. E quase tudo, amém, igreja? É isso que está escrito? Quase tudo quanto fizerdes, é isso? E tudo quanto fizerdes, a igreja pode completar? Vamos repetir, para que o nosso Deus nos ouça. Em tudo é fácil, igreja? Não, não é fácil. Eu já tive pessoas no trabalho que me atormentaram tanto que a vontade era eu sonhava brigando com ele, e minha vontade era de pedir as contas. O cara me atormentava de tamanha forma que a vontade era de pedir as contas. E às vezes a gente tem, não como Daniel, às vezes a gente tem a oportunidade de subir de cargo ou abrir o próprio negócio. E a gente tem a falsa sensação ou a falsa ilusão de que ser dono do próprio negócio é não dar satisfação a ninguém. Quem tem seu próprio negócio sabe disso. E ser dono do próprio negócio é ter dezenas ou centenas
de chefes, porque quem manda no negócio é o cliente. O pastor tem o salão, sabe muito bem disso, que ele depende da satisfação do cliente. No ambiente de trabalho, o Dejair achava que ser cristão era fazer as devocionais no trabalho, quando eu tive a oportunidade eu fazia, fazer oração ali com os colegas de trabalho. Entretanto, é isso, mas não só isso. Tudo aquilo que eu fazia era bacana, as pessoas ficavam alegres, nós abríamos a Bíblia, às vezes nós íamos à noite na usina para poder orar. Entretanto, no outro dia, as minhas ações, as minhas atitudes, a forma como eu agia, não glorificava o nome do Senhor. Então o Dejair trazia uma devocional, fazia citações bíblicas, mas aquilo não glorificava o nome do Senhor. Por quê, Dejair? Porque a minha forma de agir com os meus líderes ou com os meus liderados não dava uma visão cristã. Hoje, olhando para trás, eu percebo quantos erros o Dejair cometeu em lideranças, em gestão, na forma como ele fazia as coisas. Porque ser cristão não se resume, ser cristão no ambiente de trabalho, não se resume em nós tirarmos um tempo ali para fazer oração, em pregar ou ministrar na vida de um colega de trabalho, não se resume em convidar um colega de trabalho para vir para a igreja, não se resume simplesmente chegar no trabalho com a camiseta, com uma frase bíblica, não se resume em convidar ele para ir para o nosso Adore e Pesque, não se resume simplesmente convidar para uma festa para a igreja, mas e a minha conduta dentro do trabalho? Mas vamos para algo mais extremos. Ser cristão no ambiente de trabalho também não se resume em simplesmente, eu não estou roubando a empresa, eu não estou desviando dinheiro da empresa, eu não estou fazendo nada que seja necessariamente ilegal. Bacana, mas o ímpio também pode fazer isso, ou não? Mas eu estou fazendo um trabalho de excelência, eu estou fazendo um trabalho em que eu sou elogiado. Amém. Mas o ímpio também pode fazer isso. Quantos de nós não conhecemos cantores que cantam maravilhosamente bem, mas não sai uma melodia que glorifica o nome do Senhor? Quantos de nós não conhecemos profissionais de excelência, mas que não glorifica o nome do Senhor? Todos nós conhecemos a história de Davi. Quando é que ele nos é apresentado? Quando Deus manda Samuel e ungí-lo. Ali começa Daniel chegar ao nosso conhecimento e ser apresentado. Mas ele estava na casa? Não. Davi não estava na casa de seu pai quando Samuel foi ungí-lo como rei. Onde que ele estava? Pastoreando. Mas quem estava vendo ele em oculto? Quem já estava recebendo os louvores? Quem estava dando força? Porque ele relata que quando as ovelhas vinham para atacar, quando o urso vinha, ou um leão vinha atacar a ovelha, ele lutava e matava o urso, matava o leão para proteger a ovelha. Quem dava essa força para Davi? Quem já estava olhando, quem já estava sondando ele em oculto? O pai dele estava enxergando isso? Será que o pai dele estava ali monitorando esse trabalho para saber que ele estava fazendo um trabalho de excelência? E quando eu estou no meu trabalho, será que eu estou fazendo um trabalho que em oculto o Senhor
ao olhar para mim, vê algo em que desperta o interesse dele em mim? Será que quando nós estamos ali fazendo os afazeres domésticos, a forma como eu arrumo minha casa, a forma como eu cuido dos meus filhos, a forma como eu dou aula, a forma como eu ministro, eu estou dando o meu melhor? Eu gostaria de tirar hoje, então, uma ideia negativa, primeiro, do que é o trabalho. Trabalho não é algo negativo, trabalho não é algo ruim. Nós precisamos não só entender isso, mas propagar isso para os nossos filhos, para os nossos colegas, entender que trabalhar é bom, trabalhar nos faz ser alguém, trabalhar nos faz ser participativo de algo. Quem já trabalhou no encontro? Nunca lavei um banheiro com tanta alegria na minha vida. E diga-se de passagem, um banheiro rústico. Os irmãos entenderam, né? Um banheiro que não era muito visual, mas era para Deus. E ali nós fazíamos com alegria. Não tinha glamour, mas era para Deus. E nós saímos dali tocados e abençoados, num labor tranquilo, simples. Eu sei que existem funções que elas são de mais destaque. Por exemplo, se eu falar para a igreja aqui, quem que está estudando aqui para ser gari? Amém? Quem quer ser gari? Mas quem de nós ficamos sem esse labor? Sem esse ofício? Quantos dias a cidade de Tangará da Serra aguentaria sem os serviços dos gari? Eu gosto de fazer uma ilustração utópica. Tangará da Serra terá um concurso público para gari, salário R$20 mil. E eu fico na minha mente meditando e trabalhando quais seriam os perfis de pessoas que se colocaria, que se disponibilizaria para prestar esse concurso, de um concurso público para gari, salário R$20 mil. Mas será que todos estariam aptos a isso? Porque quem já percebeu esse ofício, já viu que é um trabalho pesado. É o dia inteiro subindo e descendo do caminhão. E nós muitas vezes não valorizamos esse serviço. Quem aqui quer ser porteiro? Eu convidaria a igreja, se assim possível for, a ler um livro de Tim Keller que fala sobre fé e trabalho, e tem sido uma fonte de estudo sobre esse tema, e que a ideia é que nós possamos falar mais sobre ele, da postura como que nós devemos ou deveríamos ter no ambiente de trabalho, e alguns mitos que nos foram colocados, e a gente acabou trazendo isso para o dia a dia, porque às vezes a gente acha que está sendo cristão ali, a gente acha que está glorificando a Deus. E eu pergunto, que foi minha pergunta-chave de hoje: qual a diferença do bolo da Dona Maria, o bolo de excelência da Dona Maria, e o bolo de excelência da Dona Joaquina, que não é cristã? O que difere? Como dois bolos de excelência, difere o cristão do não cristão? O que é glorificar a Deus? Será que aquilo que eu faço, ele traz a glória para mim, ou ele traz a glória para Deus? O ímpio, quando ele ascende no mercado de trabalho, ele só tem um propósito: eu. E muitas palestras de coach, isso me assusta, porque ele remete sempre ao eu. E quando eu ascendo, a glória é somente minha. E eu poderei fazer um trabalho de excelência sobre isso.
Mas eu estou glorificando a Deus? Onde que está o nosso Deus nisso? Onde está o nosso Deus quando eu saio dessa porta e dou entrada no meu cartão, bato o meu ponto, ou quando eu marco as minhas horas, eu começo o meu labor, o meu ofício diário? Onde que está? Quando eu faço um simples trabalho, onde que eu consigo glorificar a Deus? A glória é minha ou a glória é de Deus? E tudo, quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Esse dia especial, esse é um dia especial, igreja. Essa igreja, ela tem um compromisso com essa cidade de Tangará da Serra, de sermos exemplos daquilo que fazemos. Que nós saiamos daqui tendo uma reflexão: o meu trabalho, ele é de excelência? Quantos de nós já não vimos um ímpio fazer um trabalho, às vezes até questionar a Deus: Senhor, mas olha lá, está prosperando, está ganhando dinheiro, está conquistando, está ascendendo no mercado de trabalho, e eu que sou teu filho, nada acontece. Mas a questão é, será que eu estou fazendo, primeiro, com excelência? Será que eu entendi que o trabalho é algo bom? É simples, quando você começa a fazer uma pergunta: se eu ganhar uma herança, eu vou continuar trabalhando? Eu gosto do meu trabalho? Se é que essa é uma pergunta que deveria ser feita. Ai, é um inferno. Se eu pudesse, eu nem vim aqui. E é importante que façamos essa pergunta, essa reflexão: a profissão da qual eu estou, da qual eu escolhi, seja de livre, espontânea vontade ou por fruto do acaso, ela glorifica o nome do Senhor, ou eu escolhi ela porque ela dá dinheiro? E nada contra isso, nada de errado. A questão é, eu estou fazendo com excelência? A questão é, glorifica o nome do Senhor? E a questão é, o objetivo do meu trabalho é simplesmente ascender? É ter visibilidade? E nada contra isso, igreja. Não estou pregando contra você ascender no mercado de trabalho, mas esse é o seu único objetivo. E aí eu poderia usar uns dizeres dos coach, que não necessariamente tem nada a ver com a Bíblia. Ele fala: quem corre do dinheiro, o dinheiro corre dele. Vocês podem dar um Google aí e ver que a maioria dos coaches fala isso. Quando você escolhe algo simplesmente para ganhar dinheiro, esquece, o dinheiro vai correr de você. Mas a questão aqui é: isso vai glorificar o nome do Senhor? Porque nós carregamos um brasão de cristão. O que diferenciou Daniel? Porque as provações vieram. A palavra de Deus relata que quando eles tentaram buscar em Daniel algo para acusar, eles não encontraram. E é interessante que o que eles encontraram em Daniel foi justamente o defeito que eles encontraram para acusar Daniel, foi a sua maior qualidade: um homem de oração. Deus teria deixado de ser Deus se os leões tivessem devorado Daniel? Mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Não importa o ofício. Se eu limpo o banco da igreja, se eu estou varrendo, mas aquilo que eu fizer, que eu possa fazer com amor, para que quando eu retornar para minha casa, para o meu lar, olhar nos olhos dos meus filhos, olhar diante do Senhor, eu possa ter a alegria, o gozo de falar: Senhor, hoje eu fiz o meu melhor para Ti. E talvez alguns digam: mas às vezes eu trabalho, eu já faço isso,
e não tem um reconhecimento. Igreja, nem todos nós seremos como Davi. Nem todos nós estaremos lá cuidando de ovelhas. E Samuel estará lá em casa, pronto para nos ungir rei. Isso não diminui a importância de nós fazermos o que nós nos dispomos a fazer com excelência, com amor, com alegria, com fé, acreditando que é possível fazer. Se Ele nos capacita, então nós podemos fazer. Se é para a glória de Deus, então nós podemos fazer. E aí nós podemos refletir que livrar na cova não é livrar da cova, livrar na fornalha não é livrar da fornalha. Os problemas virão, mas nós precisamos impactar essa cidade. As pessoas precisam olhar para nós no nosso ofício, e nós não precisamos dizer que nós somos cristãos. Eu gosto muito quando dizer que nós seremos a primeira ou única Bíblia que muita gente irá ler. Isso é alguém que costumava dizer até o início do ano passado: ei, vocês têm que olhar para Deus, você não tem que olhar para mim. Não, você tem que olhar para mim. Você tem que olhar para mim e ver se a minha vida está refletindo, mesmo eu sendo pecador. A minha vida tem que refletir e tem que glorificar a Deus. Nós vamos falhar, nós vamos ter momentos de desistir, mas nós não podemos negar a palavra. Nós não podemos deixar de cumprir o que está escrito aqui. Trabalhar é muito bom. Trabalhar é o que faz o Dejair se sentir vivo. Tirar o trabalho de mim é como tirar o meu oxigênio. Que eu me sinto parte. Uma das maiores sensações, eu vou falar do homem, mas ele também serve para as mulheres, é você se sentir inútil. É você se sentir, não trabalhar, é você se sentir excluído da sociedade. Quando você faz uma venda e vê um cliente satisfeito, quando você faz um bolo e vê a alegria daquele que está recebendo, quando você vende um carro e vê a alegria daquele que tinha uma expectativa naquela venda, de ter um carro para fazer a sua viagem em família, em tudo nós podemos ver e ouvir a glória de Deus. Nós precisamos nos dispor, igreja. O ano passado a gente estava aflito porque nós cremos em homens, mas esse ano eu estou tranquilo, porque eu creio que aqui em Tangará da Serra haverá um avivamento. Não porque eu estou dizendo, porque nós temos cristãos aqui. Eu sempre gosto de dizer que Jesus virá buscar uma igreja viva, não é uma igreja morta. Nós contamos a história de Daniel, mas nós precisamos contar a história da Aline, nós precisamos contar a história do Edson, a história do Maurício, de homens de Deus, a história do Telmo. Nós precisamos assumir o nosso compromisso do nosso ofício e fazer ele com excelência. A palavra é viva, e se assim nós a cremos, nós temos que fazer as coisas acontecer. Nós precisamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça o resto. E sim, o Dejair foi maldoso em escolher Daniel, é para que não tenhamos mais desculpa. Um jovem que foi tirado da sua terra, da sua família, ele era um escravo e a gente não pode esquecer isso. Ainda que ele tenha ascendido, ele continuava sendo escravo. O pastor Alexandre uma vez pregou aqui, 2021, 2022, José, ainda que governador, continuava sendo escravo, mas o nome do Senhor foi glorificado. A igreja pode dar um amém?
Não, não é para um amém para o Dejair. A igreja pode dar um amém? Gostaria de orar. Nós tivemos muitos anos, igreja, tendo em nossa mente que trabalhar não era de Deus, que trabalhar era fruto do pecado, que trabalhar era algo ruim, que era a punição que nos foi dada por causa de um pecado. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Jesus falou: o meu pai trabalha e eu também. Nós estamos falando de um filho de um carpinteiro. Jesus como homem, ele não deixou de trabalhar. Jesus como homem, ele não deixou de glorificar a Deus. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que nós vamos sair da igreja hoje e chegar no nosso trabalho amanhã e enfrentar de repente aquele colega de trabalho que nos persegue, aquele chefe chato, aquela situação difícil que a gente tem para resolver e vai sair saltitando. Não. Eu estou dizendo que nós encontraremos força no nosso Deus vivo. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu não sei se o problema é no trabalho. Eu não sei se o problema é por causa do trabalho, pela falta dele. Mas se nós estamos falando de um Deus vivo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você colocasse aquilo que está no seu coração. Se é pedir, se é agradecer, se é glorificar. Você começa a falar com o Senhor nessa noite. Se você vai pedir um emprego para um filho, para um esposo, se você vai agradecer por aquilo que já recebeu ou que está prestes a receber, eu não sei. Mas eu gostaria que nós juntos como igreja pudéssemos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e falar: Senhor, eu gostaria que essa noite fosse um divisor de água na minha vida, e que tudo aquilo que está me travando, tudo aquilo que tem impedido de no meu trabalho eu glorificar o Seu nome, que o Senhor esteja destravando, ó Pai, na minha mente. E se de alguma forma eu tenho tido dificuldade em entender, ó Pai, o meu propósito, aonde o Senhor me plantou, porque muitas vezes a gente pediu aquele trabalho e por razões que eu desconheço, a gente quer fugir dele. Mas que o Senhor possa estar colocando no seu coração, que o Senhor possa estar trazendo clareza à sua mente, e você entendendo qual é o seu verdadeiro ofício, como fazer aquilo que você já faz, como fazer aquilo que possa estar glorificando o nome dEle, como as pessoas possam olhar para você e entender que neste local, por mais improvável que seja, há um homem e uma mulher que glorifica o nome de Deus com a sua presença, com o seu jeito de ser, com a sua forma de falar, com as suas palavras. Que em casa, como esposa, no meu ofício, como marido, como pai, eu possa estar glorificando ao nome do Senhor. Nós vamos errar, igreja, vamos errar muitos, vamos tropeçar, mas que não saia de nós o desejo de querer nos aproximar do Senhor, desse Cristo que já nos resgatou, esse Cristo que já ressuscitou. Ele não vai ressuscitar, Ele já ressuscitou. Agora é nós que temos que nos achegar a Ele,
Agora somos nós que temos que direcionar os nossos pensamentos e colocar aquela sujeirinha que está no nosso coração diante dEle e clamar pela presença dEle, pela misericórdia, pelo seu amor, para que Ele nos direcione. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não sei que decisão tomar. Senhor, eu preciso fazer algo, mas eu ainda não sei. Mas eu creio que nessa noite o Senhor estará dando uma direção, trazendo uma direção em minha mente, para que eu possa, ó Pai, verdadeiramente tomar a melhor decisão, e que essa decisão seja unicamente para glorificar o Teu santo nome, e que hoje seja um divisor de água na minha vida, porque eu não quero e não posso mais ser o mesmo, eu não quero e não posso mais continuar, ó Pai, envergonhando o Evangelho aonde eu estou. As pessoas precisam olhar para mim e poder glorificar o nome do Senhor, ainda que eu esteja calado. O meu jeito de ser, o meu jeito de olhar, o meu jeito de fazer as coisas e de conduzir a minha vida, seja a pregação verdadeira, real do Teu Evangelho. Eu ainda não sei como, Senhor, mas eu creio que o Senhor trará à minha mente. Trabalhar nos aproxima do Senhor, e que nós possamos propagar isso aonde quer que nós andemos. A cada boca que falar negativamente sobre aquilo que é para a honra e para a glória do Senhor, nós possamos falar: ei, não, trabalhar é bom. Ei, quando eu varro minha casa, quando eu lavo um prato, eu estou glorificando a Deus. Quando eu lavo um banheiro, quando eu faço um pão, quando eu concluo uma venda, quando eu concluo uma compra, isso é para a honra e para a glória de Deus. Porque eu dou o meu melhor, e o Senhor sabe disso. Poderoso Deus, cada vida aqui presente, ó Pai, Tu sabes as necessidades, o Senhor conhece, ó Pai, o medo que às vezes está atrasando e travando a vida dos irmãos. O Senhor conhece, ó Pai, as dificuldades de cada um aqui. E o meu desejo dessa noite, ó Pai, é que o Espírito Santo esteja revelando a cada um o que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos, Senhor, glorificar o Seu nome simplesmente com o nosso respirar. Que tudo que façamos seja para a honra e para a Tua glória. Pai, nós precisamos ter uma mudança radical em nossas vidas, e esse é o clamor e o pedido dessa noite, Senhor. Que não seja mais nós no nosso local de trabalho, mas que seja o Espírito Santo se movendo em nós, agindo em nós. Senhor, nós não podemos mais viver pela carne, mas que as nossas ações, as nossas respostas, os nossos afazeres, tudo aquilo que nós vamos falar, que nós possamos refletir e pensar, ó Pai, se é para a Tua glória ou não. Que nós possamos entender que o Senhor é o Deus vivo, um Deus fiel, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e o Senhor, ó Pai, como orei no início do culto, que o Senhor continue a Sua grande obra em nossas vidas, completando o incompleto que ainda está em nós, ó Pai, porque o Senhor é o perfeito construtor, é o sábio arquiteto. Deus, ajude-nos como cristãos a encontrarmos, Pai amado, o centro da Tua vontade a cada dia em nossas vidas. Que não sejamos cristãos, ó Pai, desapercebidos no meio do Teu povo, mas cristãos posicionados, que sabemos a Tua soberana vontade e o nosso papel dentro da Tua vontade. Te louvamos, declaramos a nossa vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Estamos encerrados por hoje.